Vamos aguardar. Assim, porque você fica sendo que nem todo dia. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Boa noite. Boa noite, meus amores. Vamos entrando. Boa noite. Oi. Já temos uma pessoa aí. Compartilhar isso. Boa noite. Já foi. Convite. Oi. Boa noite. Acho que ela está ali em cima. Boa noite. Não, dona Josélia. Oi, Isabel. Josélia está aí. Boa noite, Josélia. Josélia nos acompanha sempre, né? É uma gratidão muito grande. Boa noite. Olha quantas pessoas lindas. Oi, Isabel. Hoje nós teremos a Isabel Cruz. Ela vai falar um tema maravilhoso. Gestão financeira e os desafios vividos na pandemia das empresas, né? Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A nossa live de 21 dias com lindos profissionais. Opa, ali. Convidada Isabel Cruz. A Isabel está aqui em cima. Aí. Adicionar. Oi! Oi! Boa noite, querida! Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você, como vai? Como passou de hoje à tarde? Tudo Você bom? está de verde, eu não acredito que você está de verde. Estamos de verde, esperança! Então, eu também. Estamos de verde hoje, esperança! Não é verdade? Toda É verdade. primaveril, toda primaveril hoje. Gente, boa noite, boa noite. Vamos criando a nossa sala maravilhosa, as pessoas lindas que estão aí. A Neuza já entrou, gratidão. Olha que Ai, lindo. Gratidão a todos que estão aqui. É muito importante hoje a nossa live, né? Querida Isabel já está aí. Que bom, né, Isabel? Os coraçõezinhos. que Tem bom, muita né? coisa para falar hoje, né, Isabel? Você está A me gente tem ouvindo? bastante. Sim, tá com um Então, pequeno delay, mas estou te ouvindo muito bem. eu também estou te ouvindo bem. A gente tem bastante coisa para falar e talvez uma hora a gente não consegue falar tudo, né? Então, tá bom. Então vamos iniciar, gente. Boa noite a todos que estão Vamos. aí, tá? Hoje nós temos aqui a presença da Isabel Cruz. Várias pessoas de Salto conhecem aqui de Salto do Pirapora, viveram e conviveram com a Isabel. Mas os nossos ouvintes, né, as pessoas que compartilham, que estão junto com a gente, muitas vezes não conhecem essa pessoa maravilhosa que é a Isabel. Então, quem é a Isabel?
A Isabel possui formação em ciências econômicas, MBA executivo em gestão empresarial de negócios e aperfeiçoamento em série estratégica em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Tem 17 anos de experiência em empresas do segmento automotivo. Isabel já atuou na área de administração e análise de produção e qualidade, além de vivência em mapeamento e análises de processos industriais e de negócios. Hoje, esse serzinho de luz aí atua como consultora na gestão de pequenas empresas, com foco na coordenação e estruturação das operações, dos processos administrativos, produtivos e financeiros. Além disso, sempre busca aumentar seu conhecimento na área de gestão de pessoas, como forma de facilitar e potencializar os resultados do seu trabalho. Isabel é associada à EBRH de São Paulo, região de Sorocaba, e participa de cursos e eventos. Além disso, a Isabel, ela dá suporte técnico, a Isabel é gestora em empresas. Então, é esse ser de luz que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Seja bem-vinda, Isabel, à nossa live hoje. Gratidão. Eu que tenho que te agradecer, Guilherme, por essa oportunidade. Agradecer a Neuza também, uma amiga aí de anos, né? Uma pessoa de luz, e nos conectou nesse universo, né? Então, eu só tenho que agradecer. O nosso tema de hoje, ele é bastante, vamos falar, propício ao momento que a gente está passando, né? Porque a questão financeira, ela é a parte que mais toca dentro da casa, das famílias, e porque antes de a gente pensar numa empresa, que é um CNPJ, nós temos que pensar que existe um CPF, né? O CPF é uma pessoa, então muitas empresas ela vêm de um sonho, de um propósito, de algo muito maior do que simplesmente só a empresa em si, né? Então, nessa pandemia, a gente passou por uma situação aí bastante complexa, e a área financeira foi muito, vamos falar assim, procurada e muito requisitada no que tange na parte de gestão das empresas, porque as empresas precisavam tomar decisões, e decisões importantes, né? De que caminho ela deveria tomar, principalmente na questão de tomar crédito, né? Das linhas que o governo liberou e as possibilidades, e que, infelizmente, elas não chegaram a tempo para muitas pequenas empresas. Então, é uma situação assim que eu diria que as empresas que sobreviveram, elas estavam um pouco mais preparadas do que aquela que não conseguiram se manter. Isabel, todos nós, o mundo viveu essa questão de pandemia, né? Como é para você administrar a questão financeira de uma empresa? Uma empresa de pequeno, de médio e grande porte. Assim, quando a gente chega numa pequena empresa, a gente tem que analisar o sistema todo, né? Porque geralmente uma empresa pequena vem de uma família. Sim. Então, uma família
Geralmente Sim, tem o pai, a mãe que está envolvida no negócio, às vezes estão os filhos, né? Os filhos que compram os sonhos dos pais e daí dão continuidade nesse negócio. Ou então, somente o pai que está lá batalhando pela família, né? Então, a gente olha um pouco toda essa estrutura e a gente analisa esse contexto geral. Porque muitas vezes nós somos procurados pelo problema financeiro, mas o problema não está no financeiro, porque o financeiro ele é só o fim, não é o meio, né? Então, você tem que analisar todos os processos e tentar identificar por onde você pode iniciar para ajudar essa empresa. sim. Porque, às vezes, são coisas do dia a dia, do cotidiano, que o empresário, ou ele não tem aquele tempo para dedicar a isso, né? Para que ele Uhum. possa melhorar. Às vezes, ele até conhece, ele sabe, mas ele não consegue fazer, né? E a parte Uhum. financeira, ela é uma parte muito reservada, né? Tanto da gente, pessoa física, como de uma empresa. Por quê? Ele não quer informar o faturamento da empresa, ele não quer passar dados, né? Etc., assim, para qualquer pessoa. Então, muitas são informações sigilosas, né? Então, a gente primeiro tem que conquistar esse cliente, saber como que ele funciona, saber como que a empresa tem a sua rotina, a sua cultura organizacional, né? E a gente vai fazendo esse trabalho passo a passo, porque muitas vezes está se olhando para um lado que não é o problema, então a gente tem que tentar olhar para o outro lado. E um olhar externo, ele contribui justamente para isso, porque às vezes a coisa está ali na frente, mas não estamos Uhum. percebendo, não estamos vendo, né? Sim. Então, o É, trabalho é quando feito assim. quando você fala desse olhar mais profundo, e que, na realidade, a questão financeira é um pingo, né? Me vem aqui, será que nós sabemos realmente, como seres humanos, a trabalhar com dinheiro? Fomos treinados a trabalhar com a questão financeira e olhar para o dinheiro, porque nós queremos trabalhar, 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 porque é isso que nós compramos da nossa família, né? Principalmente como você diz sobre a empresa familiar. Ela traz toda essa história de que nós precisamos suar a camisa para ter dinheiro. Nós precisamos trabalhar muito, né? Se sacrificar para ter dinheiro. Então, essa fala me remete muito à questão das constelações e barra, e entra profundamente no seu trabalho, né, Isabel? Entra profundamente. Eu até tenho um case recente, né, de trabalho, que a gente fez uma reestruturação na empresa, foram 5 anos de trabalho, e essa reestruturação, ela exigiu, assim, uma força muito grande, tanto dos proprietários, né, como dos funcionários. E aí, o que acontece? A gente passou por todas as dificuldades e conseguimos superá-las. Quando chegou em 2019, que a economia ficou ruim, o mercado mudou, uma série de coisas começou a acontecer, a empresa começou a perder um pouco de mercado. E ela teve um problema muito sério comercial. Nessa redução de faturamento, a empresa não conseguiu se manter. E aí foi quando a gente começou a avaliar que essa empresa estaria sendo, vamos falar assim, chegando no final da história dela. Por quê? Porque os filhos, eles continuam trabalhando com o que o pai idealizou, né? Eles adoram, eles amam o que fazem, mas eles partiram em os negócios próprios, né? E essa empresa, o que aconteceu? Ela fundou outra empresa, né? E a gente percebeu que ela cumpriu o papel dela e a história dela. E precisou vir uma comunicação do universo, que foi a pandemia, né? Para chegar e finalizar essa história, né? Então, é uma história bonita, é uma história muito linda,
de construção, e ela foi finalizada, né? Que, por um lado, aconteceu muita coisa que é difícil, né, de você enfrentar, funcionários perdendo emprego, teve que encerrar, mas, assim, por um outro lado, abriu novas portas, né, novas possibilidades de gerar empregos e muitos funcionários surgindo para esse novo trabalho. Então, quer dizer, fecha-se uma porta, mas abre-se outra, né? E eu acredito muito nisso, porque é uma energia muito, muito latente na questão que o dono da empresa, né, ele faz uma diferença tremenda no negócio dele. Por quê? Porque a questão do positivismo, de acreditar, de saber que pode fazer, é o que faz acontecer. Porque no Brasil, a gente sabe a dificuldade que é para o empresário conseguir levar uma empresa. Quantos leões ele tem que enfrentar. Né? Então, assim, e como você, na sua fala, você comentou que nós não sabemos lidar com dinheiro. Nós não sabemos mesmo. Eu me incluo nisso. Por quê? Porque é uma dificuldade, é um aprendizado, né? É um eterno aprendizado. E aí, o que acontece? Se não se gasta muito tempo no planejamento desse negócio, como é que eu quero conduzir minha empresa, como que eu quero fazer, você acaba sendo escravo do dinheiro. Então, você começa a trabalhar para o dinheiro, e não o dinheiro trabalhar para você. Trabalhar para você. Isso. Exatamente. Então, a condução que eu tento fazer é abrir os olhos do empresário e falar assim, olha, você está dando tanta importância para esse ponto, ele não é importante. Aqui é mais, né? Então, aqui você vai perder, mas aqui você vai ganhar mais. Então, a gente tenta abrir esse olhar, né? A gente convida para esse olhar, entendeu? Como a empresa pequena tem a questão familiar, né, na maioria delas, existe uma questão cultural muito grande. Então, você quebrar crenças, barreiras, isso é o mais difícil. Mas Principalmente você quebrar crenças. Eu tenho que fazer exatamente como meu pai faz. Eu tenho que levar a empresa exatamente da forma com que fulano faz. Meu avô, eu adquiri do meu avô, passou para o meu pai, hoje está na minha mão. Então, essa história traz alguns requisitos, né? E você vai mimetizando tudo que está lá atrás, quando você pode abrir um campo de infinitas possibilidades, né, Isabel? É como você acabou de dizer. Fechou uma empresa, abriu outra, com muito mais emprego, com muito mais possibilidades, né? Esse case seu. E está tendo um exemplo assim do universo que as vendas estão assim, a produção está assim, vendas que os clientes, né, novos clientes chegando, ou clientes antigos que estão pagando à vista o produto. Então, quer dizer, é um cenário só de comemoração. E o que aconteceu? Por exemplo, assim, ocorreu muito sofrimento durante um período, né? Porque isso aconteceu no início da pandemia, vamos falar, passado uns 30, 40 dias, tivemos que tomar decisões importantes e fechar aquele ciclo. Eu falei assim, olha, se o universo está falando isso, vamos se comunicar com o universo. Sim. E vamos se abrir para novas possibilidades, né? E aí foi o que aconteceu. Que coisa bonita. Isabel, muitas empresas encerraram suas atividades. Como que está o mercado hoje? Você que está dentro das empresas, qual é a sua visão? A gente tem um número aí de mais de 600 mil empresas dentro do ramo de pequenas empresas de serviço, varejo e tudo mais, né? É um índice que está divulgado, acho que do Sebrae, tem mais
não me falhou a memória agora do outro que eu vi, que é a Agência Brasil, acho, falando desse número de empresas porque fecharam. Então, mas existe uma pesquisa já um pouco antes da pandemia que 70% delas estavam ruim. Ruim como? Ruim de caixa, sem fluxo de caixa. Uhum, Então, o que acontece? O instrumento mais importante para gerir a empresa, ele é o fluxo de caixa, né? Porque se a empresa não olha para isso, esse é um instrumento de direcionar a empresa, entendeu? Igual você imagina um barco e ele não tiver uma bússola para se orientar, ele vai se perder, né? O fluxo de caixa, ele mostra uhum, isso, então é extremamente importante. E a empresa que faz uso disso, ela consegue se conduzir melhor. Então, essas empresas que já vinham ruim, aí aproximadamente 70% delas, pós-pandemia, houve um evento aqui na região muito grande que o Sebrae promoveu, mais o Parque Tecnológico. Eu participei desse evento, né? Muitos empresários, microempreendedores, e eles apresentaram dados para nós. Um dado financeiro foi que a maioria das empresas tinha de 21 a 25 dias de caixa. Após isso, a empresa não tinha mais caixa. Então, quer dizer, uma empresa sem caixa, ela fecha. Por quê? Porque ela não consegue honrar os seus compromissos. E naquele momento, a gente estava trabalhando o quê? Em você orientar as empresas para que elas preservassem o seu caixa. De que forma? Ah, tenho dívidas bancos, então vamos negociar com as instituições financeiras, né? Ganhar prazos, dilatar contratos, fornecedores, também se estão fornecedores maiores, tentar uma flexibilização de uhum, negociação. A folha, o governo uhum, abriu a oportunidade de você fazer a suspensão da mão de obra ou fazer part-time de uhum. trabalho. Então, a gente tem que usar de todos esses artifícios para conseguir gerir esse pequeno caixa que a empresa tinha. Porque se ela saísse assumindo Uhum. tudo, não conseguiria se permanecer. Mas a maior causa de fechamento das empresas está nisso. Ou de negócios também que envolvem muito estoques, né? Que o estoque é um dinheiro, é um ativo da empresa, Uhum. mas é um ativo que fica lá parado. E se ele não conseguiu venda, ele não conseguiu girar, ele não conseguiu ter a possibilidade de retorno do caixa. E como ficou a questão dos empregados? Se nós estamos trabalhando com a empresa, que é um sistema, tem o sistema do proprietário da empresa, como você disse logo no início, atrás de um CPJ, nós temos sempre um CPF, né? Só que esse CPF tem que estar equilibrado. Para que esse CNPJ também tenha equilíbrio, e os colaboradores aqui, como ficou a situação dos colaboradores? Nós estamos trabalhando, na realidade, com 3 sistemas, né? Percebe? É, Nós estamos trabalhando com o sistema do proprietário, né? Do empregador, o sistema da empresa e aqui o sistema do empregado. E como ficou esse sistema aqui? como eu estava dizendo, da importância de você ter o controle dos números da empresa, né? Então, ter os dados financeiros, isso controlado. Ah, não tenho a possibilidade de ter um sistema aqui, mas isso é possível se fazer no Excel, num simples Excel, você consegue ter tudo mapeado e ter informação para tomar decisão. Então, as empresas que estavam um pouco mais preparadas e que tinham isso, nesse momento, elas tentaram proteger os funcionários. De que forma? Eliminando ou negociando essas despesas, né? Para poder manter os postos de trabalho, fazendo jornadas reduzidas, para que o funcionário não deixasse de receber também alguma coisa, e mantiveram os empregos. Então, prevaleceu em manter os empregos.
Empresas que eu tive contato também que não estavam preparadas ou que vinham assim numa avalanche, né? Num primeiro momento, eles já suspenderam os funcionários de cara, então, ou já foram demitindo. Então, muita gente demitiu. Eu tenho um parceiro que fazia gestão aí de umas 35 pessoas na área de RH, então ele cuidava de estagiários, gestão de estagiários ou atividades assim, auxiliar, administrativo, ou atividades como vendedor, né? Praticamente essas 35 empresas, todas elas demitiram todos, sem ficar com nenhum funcionário, nem nada, entendeu? De todas essas empresas, até agora, só voltaram, acredito que 5 empresas estão se restabelecendo nesse momento. Então, é um número alto, porque são empresas pequenas e que elas não estavam preparadas para um movimento novo, né? Então, até hoje eu estava aqui lendo um pouco antes aqui da live, né? E me fez lembrar do Alvin Toffler, que ele fala, ele tem um livro lá da terceira onda, né? Então, ele fala lá do início da agricultura, depois vem a questão da industrialização, né, da indústria, até chegar na era da tecnologia. Então, quando eu estudei lá atrás, se falava da era da tecnologia, né? Do início, de tudo que ia acontecer. Então, eu vi tudo isso passar, tudo que eu estudei, né, nos livros lá, eu vi acontecer. E o Alvin Toffler, ele estudou, ele escreveu esse livro e tudo mais na década de 60. Então, quer dizer, ele era um visionário, né? Um visionário. Então, o que acontece hoje? Pequenos empresários, pequenos empreendedores, se eles não tiverem hoje aprendendo, estudando e olhando para o futuro, a gente não vai, como que se diz, conseguir surfar na onda, né? Porque hoje a gente já está vivendo a era da inteligência artificial. Então, muitas empresas que elas não tinham o e-commerce, a forma de vender seu produto pela internet, ou até pelo WhatsApp, ou Instagram, ou Facebook, elas se reinventaram rapidamente e começaram a fazer isso, né? Então, que o seu produto chega Essas que sobreviveram. muito grande e rápido na mão das pessoas. Isso mesmo. E a questão da tecnologia, né? Como nós não aprendemos a trabalhar com dinheiro, eu percebo a dificuldade ainda que nós temos referente à nossa internet, né? Aos nossos meios de comunicação. E eles são fundamentais para nós. A comunicação não só nós estamos aqui pessoalmente, mas eu tenho comigo que essa energia que nós estamos com todas essas... Hoje nós já chegamos a 20 pessoas, 18, 21, e presencialmente aqui contigo é uma energia profunda, né? E o empresário tem que trabalhar, tem que ter um olhar, um novo olhar para essa tecnologia. Porque podemos voltar ao presencial, mas a tecnologia não retrocederá mais. Não sei se eu estou correta na minha análise, Isabel. Me corrija, Não, por você favor. você está totalmente correto, porque que acontece? Muitas posições de trabalho, muitas profissões hoje, elas tendem a desaparecer, né? Sim. Por que isso? Porque elas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Então, se as pessoas não se prepararem, não estudarem, não se desenvolver mais, elas não vão conseguir acompanhar a evolução, né? Então, eu diria hoje que o que mais precisa se fazer é prestar atenção o que está acontecendo no mundo lá fora, né? Então, eu falo lá fora, quer dizer, não é lá fora do país, aqui dentro do nosso país mesmo, mas hoje com a internet você se comunica com o mundo, né? Então, a gente também tem essa possibilidade de olhar lá fora e olhar aqui interno. E o que eu posso fazer aqui? Então,
tá preparado para isso. Então, as pessoas precisam hoje desenvolver habilidades, estar conectada nessa inovação. E a gente não está inventando a roda, né? Porque tudo está... Se você estudar aí um pouco de filosofia, ou os grandes historiadores, tudo isso que nós estamos vivendo está lá presente, né? Até hoje eu postei um negócio aqui no meu Facebook, acho que no Instagram, não sei, que é do Adam Smith, que é o pai da economia, né? Da economia moderna. O que ele diz? Ele diz sobre a divisão de trabalho, né? Então, ele entendia que a nação podia se enriquecer através da divisão de trabalho. Então, as pessoas podiam se capacitar e se desenvolver e acontecer. E esse poder estava na mão das pessoas, né? Então, o que acontece? A gente está vivendo isso. Então, quer dizer, hoje, quanto mais, como que você vê a riqueza de uma nação? É sobre isso. Então, quer dizer, é sobre o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento das pessoas. E aí, tem até uma frase dele que é muito interessante, que eu até deixei separado aqui para compartilhar com vocês. Ele diz assim: o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Então, esse desenvolvimento vai acontecer da consciência de cada um, porque a gente está trabalhando agora no capitalismo consciente, que é um novo movimento que está inserido hoje na parte, vamos falar assim, de gestão das empresas, que elas estão adotando essa metodologia, no fato de você se inserir no novo modo de gestão, que vai prezar o quê? A sustentabilidade, que vai na questão colaborativa, né? O governo sozinho não vai resolver os nossos problemas. Então, o que acontece? A empresa em si, ela é um núcleo possível de acontecer isso na sua região. Então, a empresa ela pode contribuir no bairro, na escola, né? Dentro do seu núcleo. E quando ela desenvolve isso, automaticamente ela vai estar fazendo uma parte dentro do sistema como um todo. Então, esse estudo aí, esse movimento do capitalismo consciente é uma coisa que eu estou entrando agora, que estou começando a estudar, e é uma das minhas linhas de seguir para frente em cima dessa base. Porque quando você fala no capitalismo consciente, todos trabalham em conjunto, certo? Todos ganham. Quando a gente fala de unidade, é difícil para algumas pessoas entenderem que todos somos um. Essa unidade, então, você precisa olhar para a empresa e a empresa olha para o todo, né? Essa forma bonita de você ver o universo. E precisou o universo nos trazer alguns insights, veio a pandemia para nos reinventar. Precisou o universo se comunicar com a gente, né? Porque, assim, as empresas estão doentes, quer dizer, mas por que as empresas estão doentes? Porque nós estamos doentes também, né? Então, o sistema como um todo, ele adoeceu. Então, eu entendo que é um universo reclamando conosco, né? Reclamando e falando, olha, tem que mudar alguma coisa, né? Então, quer dizer, o que vai ser daqui para frente, eu acho que vai vir uma nova era que, para todos nós, ela é desconhecida, né? Hoje, a questão da mudança de comportamento das pessoas, no sentido de, por exemplo, estar mais olhando para o lado espiritual, do lado da positividade, né? Mudar o mindset, né? Então, tudo isso é um contexto onde está se acontecendo um movimento muito grande no universo, mas eu tenho pessoas que eu conheço que falou assim, não mudou nada, as pessoas depois da pandemia até pioraram.
né? Então, quer dizer, a gente tem os dois lados da moeda e sempre vai existir, né? Mas eu acredito que teremos seres melhores olhando para o mundo como um todo. Sim, eu acho assim que nós teremos tantos seres melhores, seres que se reinventaram, que entenderam. Logo no início da pandemia, várias pessoas falaram para mim, Meire, mas todo mundo vai sair diferente, vai melhorar. Eu acredito assim, todos nós, de uma certa forma, sairemos diferentes, tá? Mas a questão você olhar para dentro de si e fazer a lapidação necessária vai depender de cada um, Isabel. Cada ser humano vai ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então, eu particularmente, não acredito que todos sairão evoluídos. Não. Todos sairão de uma forma diferente. A evolução vai depender de cada um. O crescimento vai depender de cada um. Você que tem que olhar para dentro de si. Por exemplo, os empresários nossos, eles vão se reinventar. Muitos sairão felizes, entenderão, como esse case seu, criarão novas empresas, administrarão melhor, novos empregos, né? E outras vão ficar simplesmente com o bumbum na cadeira, reclamando, chorando, lastimando e pondo a culpa no governo. Estou errada? Não, é o que acontece realmente. Então, a gente precisa primeiro olhar dentro de casa, né? Eu faço um convite aí para os empreendedores ou empregadores que estão aqui nos ouvindo, partilhando com a gente desse convite. O que você tem na sua empresa que você não usa mais? O que você poderia fazer com isso? Você pode vender para alguém que está começando num custo menor, você pode doar isso, né? Então, esse já é um movimento que faz uma grande diferença, porque começa a abrir portas para esse empresário. Possibilidades dele fazer entrar um novo olhar, né? Então, por exemplo, assim, o empresário, às vezes, ele não faz o controle, igual eu estava falando, não tem um controle de caixa, não tem, porque ele não quer partilhar essa informação. Então, ele tenta fazer tudo sozinho, e a maioria deles, como que faz? Quando encerra o dia de trabalho, né, que é a parte principal do negócio dele, então, à noite, ele vai sentar e vai fazer pagamentos, vai fazer agendamentos, etc. E daí o que acontece? Ele pode dividir esse trabalho ou que contratando pessoas que têm hoje a possibilidade de fazer esse serviço, né? E ele focar no que ele é bom para fazer, né? Então, o que eu defendo? Que o empresário saiba tudo do negócio dele, saiba fazer a formação de preço, saiba fazer análise, saiba fazer um DRE, saiba olhar o fluxo de caixa, né? Mas que nem sempre é ele que vai executar, né? Sim. Essa atividade ele consegue delegar, ele consegue terceirizar e ele colocar o esforço em cima do que ele se propõe para o negócio dele. Isso mesmo. O que a gente vê principalmente na pequena empresa, né? Que normalmente esse empresário aqui, ele não sabe delegar funções e ele quer assumir todas as funções do seu comando. Ele tem que ter a visão empresarial e ele tem que administrar isso, mas ele tem que administrar na sua posição. E aqui nessa posição sua, você vai se especializando, estudando, como você falou, crescendo, melhorando, procurando outros campos, senão ele não tem essa visão ampla. A visão fecha, é que nem um cabrestinho. O que eu acompanhei nos últimos 4, 5 anos
que muitas empresas, em torno de 20 a 20, 25 até, vou falar, aproximadamente 30 anos, muitas empresas começaram a enfrentar muita dificuldade no seu caixa e uma série de outras dificuldades. Mas por que isso? Porque ela não mudou, ela não se atualizou na sua forma de gerir, né? Tanto pessoas como o negócio em si, ela não está preparada. Então, esses negócios, muitos já encerraram e outros estão passando por dificuldades. E aí, quando você chega para dar um suporte numa empresa assim, se esse empresário não está com a cabeça aberta, ou ele não está pronto para receber, né? Ele não está pronto para receber, ele não vai absorver ou não vai fazer um movimento que ele precisa, né? E esse movimento é único e exclusivo dele, é ele que tem que querer, é ele que tem que fazer. E é isso que eu falei, então, se imagina um polvo que tem vários braços, né? O empresário precisa de ser um polvo, ele tem que delegar essas funções que não pertencem, vamos falar assim, ao core business do negócio. Porque para ele poder ter um tempo maior, né, possibilidade de crescer o negócio dele, ou então ainda poder realizar mais e também poder descansar, poder ter tranquilidade, né? Porque eu imagino assim que a parte principal da empresa é não olhar para isso e ela adoecer, né? E geralmente esse sintoma acontece aonde? É no caixa. Porque esse caixa, é o caixa da empresa e é o caixa da pessoa física, que é o dono da empresa, né? Então, se ele começa ou retirou demais da empresa, se a empresa não modificou, ele vai passar por dificuldades. Esse é o primeiro sintoma. Um segundo sintoma, ele começa a ficar ansioso, preocupado, né? Já não tem as noites de sono que poderia ter, não sabe como que vai tomar aquela decisão no dia seguinte, como que vai pagar aquela conta, o que vai ser feito, né? E aí, no terceiro sintoma que vai acontecer, vai para a saúde dele. Ele vai, possivelmente, ser acometido de alguma coisa. O físico, né, vai absorver isso aí, ele pode adoecer. Então, são olhares que precisam ser despertados antes, para não chegar nesse estágio. Então, é conseguir confiar, conseguir dividir, conseguir delegar. Hoje, por exemplo, o movimento no Brasil de empreendedorismo é muito grande. Então, está mudando um pouco esse mindset, né, das pessoas. Mas isso para os mais jovens. Esses negócios que eu estou falando são empresas de 20, 25, 30 anos. Se o filho não está lá no negócio do pai, da mãe, né, e também não está engajado em fazer isso, então é um negócio que está fadado a morrer. Por quê? Por causa da concorrência. Vai chegar um outro que faz mais rápido, melhor, eficiente e não dá tempo de você reagir. Isabel, aqui eu tenho enfrentado alguns desafios, principalmente nesses últimos dias aqui, inclusive através das constelações familiares. Esses desafios a questão chega no sentido de os filhos estão dentro da empresa, eles têm um mindset totalmente diferente do pai. O objetivo é levar a empresa, modernizar, trazer novos conhecimentos, ampliar em alguns campos e delegar funções para outras pessoas. Porque quando você delega funções, você está também contribuindo com essa pessoa, contribuindo com o universo, e a empresa tem uma função muito importante, porque ela é um organismo vivo, né? A gente trabalha com a empresa como um organismo vivo.
ela tem vida própria, praticamente. Ela é administrada pelo proprietário, mas a empresa tem vida, né? E os desafios que vêm chegando aqui é no sentido de que o carro-chefe aqui muitas vezes não tem o que você falou, a abertura necessária para que essa empresa possa se reescrever. E quando você, como consultora, chega a algum momento de ter uma empresa nesse patamar, como você trabalharia com ela? Eu, nas constelações, a gente já vê o campo como é, né? A gente tem esse olhar para, de uma forma diferenciada, com o sistema familiar que está lá atrás, que toda a reverência, onde você traz os emaranhados. Mas como gestora financeira, qual é o seu olhar? Pode contribuir comigo na constelação. Eu levanto os números da empresa, os dados, né? Tudo que a empresa tem. Se a empresa não tem, eu tento elaborar tudo isso, né? Planilhar, montar tudo. E aí eu tento formatar essas informações que são mais, vamos falar assim, um pouco mais complexas, que não é do dia a dia de todo mundo entender. Eu faço de uma forma simples, numa linguagem que o dono vai entender, né? E aí, às vezes, gera muito questionamento, começa a gerar questionamentos, mas a gente vai esclarecendo e chega no ponto onde, assim, onde que eu posso te ajudar aqui? O que que você pretende? Qual é o seu olhar? Porque se você fizer isso, pode acontecer isso. Se fizer isso, pode acontecer aquilo. Aí isso a pessoa tem que pensar, ela tem que, né, digerir aquelas informações, para depois, talvez, ela tenha um movimento que ela deseja partir para um movimento de um olhar novo, né? Aceitar, né? Então, você vai fazendo experimentos. Até a minha busca nos últimos 2, 3 anos aí, em participar do grupos da associação da BRH, onde eu sou sócia, e tenho muita gratidão pela BRH, em poder trabalhar o quê? Estar perto de quem trabalha com recursos humanos, né? E que essa era que nós estamos vivendo somos as pessoas. Então, quer dizer, como lidar com as pessoas, como fazer que elas entendam, né? Então, eu fui procurar aprender mais essa questão comportamental. Como que eu posso atingir com a minha fala, o meu comportamento, ou num simples relatório que eu estou elaborando, para que aquilo atinja a pessoa, porque eu estou falando com uma pessoa. E isso tem que chegar no coração dela. Então, quando isso chega no coração dela, tudo começa a se movimentar, né? Mas, assim, tem algumas pessoas que, lógico, é fechado, é duro, não quer. Então, daí a gente insiste 1, 2, 3, né? Não dá para insistir mais do que isso, eu acho. Se a pessoa não quer, ela vai ter o momento de chamado dela, ela vai acabar voltando, né? Seja comigo ou com outra pessoa para fazer esse trabalho, entendeu? Que benção. É exatamente isso que a gente vem trabalhando e tendo esse olhar para a empresa, né? Que você pode mostrar, né? Você pode colocar as decisões, as escolhas são da pessoa mesmo, né? Para se abrir, para ir para o novo, para se reinventar, para se reescrever totalmente, mudar seu mindset e, além de tudo, trazer os lucros e benefícios para dentro da empresa. Gratidão pela resposta. Não sei se eu contribuí da forma como você imaginava, mas... Sim, sim. E como contribuiu? Contribuiu porque é exatamente isso que a gente mostra, Isabel.
Nós tivemos aqui 2 momentos onde você teve o olhar para a empresa, ela estava praticamente morta, a empresa caiu. Então, a outra que veio, você tem que honrar para que esta daqui dê certo, a nova dê certo, você tem que olhar para essa e concluir aqui. É como você disse, nós tivemos que concluir para que a próxima tivesse força. E é o olhar do proprietário para esta empresa que vai dar impulso para a nova. E vai trazer novos funcionários, lucro para todos. Esse olhar que é bonito. Gratidão pela resposta. A empresa existe para gerar lucros, né? Se ela gera lucro, ela vai ter possibilidade melhores de reinvestimento no seu processo, de melhorias, de novo, vamos falar assim, um processo de inovação dentro da empresa. E com isso também se desenvolve as pessoas que estão lá dentro, né? Porque o negócio está evoluindo. Então, se a empresa ela não olha onde está a raiz do seu problema, ela vira, na realidade, um sofrimento, né? E aí, o que acontece? Ele entrou no cheque especial, por exemplo. Fala, vou entrar esse mês aqui, mais o mês que vem. Tive uma emergência, tira esse dinheiro aqui da empresa. Só que isso vai virando uma bola de neve. Daí, o empresário fica feliz porque o gerente financeiro, né? O gerente do banco ofereceu para ele uma linha de crédito para ele sanar os problemas dele. Aí ele criou um segundo problema que ele adquiriu uma dívida, né? Então, e no ato disso, antes de tomar essa dívida, deveria ser feita uma análise mais profunda se não pode se desfazer de alguma coisa da empresa, né? Nós estamos vivendo esse momento, porque na pandemia, por exemplo, igual na história da compra, quer dizer, isso é ruim, que eu vou falar para quem tem loja de varejo e tudo mais, mas eu realmente preciso. Para que eu estou comprando isso? Eu preciso comprar isso agora, né? Então, eu entendo que muitas pessoas hoje elas estão mais contidas, né? Avaliando melhor a sua compra, né? E uma empresa não é diferente. Então, dentro da empresa, você às vezes tem muita coisa que é desnecessária, mas que é só para satisfazer o ego ou do dono, né? Ou de alguém que está comandando lá. E aí é muito delicado porque você não pode apontar isso, né? Mas você identifica, às vezes, esse problema e, às vezes, não tem como você passar claramente por que está, como que se diz, por um caminho errado, né? Então, você vai fazendo de outras formas até evidenciar isso. E aí a coisa evidencia. Porque na questão hoje, por exemplo, de um produto, a gente forma preço hoje, não é mais o preço, é uma formação de custo. Então, quer dizer, eu estou discutindo custo, despesas, né? E se o mercado vai absorver esse produto, nesse preço que eu quero vender, né? Isabel, nós temos aqui um comentário do Jefferson Souza. É verdade, uma coisa leva a outra. O segredo é separar tudo para resolver os problemas e ficar mais fácil de focar. Ou seja, mais fácil, eu acredito, de administrar. É exatamente isso, Isabel? Você quer que eu leia novamente? O Jefferson Souza diz: é verdade, uma coisa leva a outra, né? E o segredo é separar tudo para resolver os problemas e ficar mais fácil de focar. Essa é a colocação do Jefferson. Queria agradecer o Jefferson aí. O Jefferson é um grande amigo, né? Ele é um grande empreendedor, ele é um artista, então um artista que tem uns trabalhos lindíssimos, sabe? Então eu tenho o prazer até de tê-lo aqui nessa nossa experiência. Nessa live Assim, maravilhosa.
essa live que a gente construiu assim, muito do nada, do rápido, né? Então, realmente, essa é a dificuldade da maioria dos empresários, aquilo que a gente falou, não se delega, às vezes, um problema simples que está ali acontecendo. Então, ele não consegue separar, né? Aí, essa coisa pode levar uma outra, e essa outra leva uma outra, e vai virando uma confusão só. Uma bola de Então, neve. Eu É uma já bola. vi isso, já acompanhei isso de perto. Aí você já até sabe que vai acontecer, né? Mas não adianta, porque não é a gente falar que vai resolver. Então a gente tenta ir executando de forma simples e de forma instrutiva, para que a pessoa tenha essa percepção, né? O mais difícil é você fazer, às vezes, o empresário focar, né, no problema em si, porque ele está na cabeça dele, ele quer olhar para aquilo. Mas o meu problema não está lá, Isabel. Meu problema está aqui no caixa, eu não tenho dinheiro aqui, ó, eu quero pagar a conta, né? E aí você fala, não, eu estou entendendo, mas o que você vai fazer aqui para resolver meu problema? Você não previu aí que você colocou aí na programação para pagar aquele investimento e tal? Eu falei, coloquei. Mas só que a gente precisa gerar esse recurso, né? O preço de venda foi vendido errado. Então, na hora que vendeu errado, a margem diminuiu. A margem diminuiu, não teve resultado. Se não teve resultado, não sobrou dinheiro aqui, o capital de giro da empresa ele diminuiu, né? Ou perdeu. Então, são experiências assim muito boas que a gente vai fazendo, direcionando para focar onde está o problema realmente. Alguns são mais rápidos, outros demoram. Né? Demoram. Isabel, nós temos mais uma pergunta aqui, uma colocação do Carlos Silveira Lages. Gratidão, Carlos, por você fazer as perguntas, né? Em uma empresa familiar, como vice ou vice, trabalha os conflitos de gerações. Em uma empresa familiar, como vice, trabalha os conflitos de gerações. Essa é uma pergunta importante, né, Isabel? Teve uma parte da sua fala que cortou. Ele está perguntando se trabalha o conflito. Em uma empresa familiar, você está me ouvindo bem? Em uma empresa familiar, como vice, trabalha os conflitos de gerações. É aquilo que a gente discutiu aí um pouco nas perguntas atrás aí. A gente está vivendo uma geração completamente diferente, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem o pai aí que é dono de uma empresa, sei lá, uma empresa de 30 anos. Ele fundou a empresa, naquele momento que ele fundou, só tinha ele, às vezes tinha um outro concorrente. Ele sempre fez daquele jeito, ele sempre conduziu o negócio, assim, às vezes pelo feeling, né? Ó, pelo feeling, faz isso, faz aquilo. Então, ele não sabe interpretar relatórios, ele não sabe ler um número. E aí, essa nova geração, ela quer profissionalizar a empresa, né? Então, fala, vamos contratar um sistema, vamos colocar um marketing, vamos colocar... Não, ok, vamos fazer esse plano, a gente faz o plano. E aí, o que acontece? O plano, às vezes, não vai ser executado porque tem que ter a aprovação, né, desse fundador. Então, primeiro tem que conquistar o coração do fundador, fazer com que ele ache a ideia joia, e aí começa a acontecer, né? Então, quer dizer, esse conflito hoje é muito grande, porque são gerações muito diferentes. Eu tive o privilégio de trabalhar lá atrás com aquela geração, né? Os anos 90 e tal, e hoje estou vivendo uma coisa completamente diferente, mas muito diferente.
e ainda a gente saber que vai mudar mais ainda, né? Então, eu diria assim, a minha primeira orientação quando eu chego em empresas pequenas que às vezes o próprio filho não está muito atualizado, eu tenta fazer aquele curso, ver aquela palestra, vai fazer tal coisa, ler esse livro. Para quê? Para a pessoa, né, começar a despertar, né, esse olhar. E aí, não pode ter esse conflito interno na empresa, né? Precisa estar conciliado, alinhado, né? Senão não caminha. Além de não pode ter esse conflito, esse olhar do novo que chega para o que está aqui tem que ser com uma amorosidade muito grande, né, Isabel? Quando Sim, você fala dessa associação que você é uma das fundadoras, pertence, esse olhar remete à ordem sistêmica. E quando eu honro essa ordem sistêmica, reverenciando o que vem aqui, eu posso crescer e cresce todos. Essa é uma das leis sistêmicas de Bert Hellinger, né? Você, a questão da ordem, todos os que vieram primeiro têm que ser respeitados. E quando esse trabalho seu humano é muito lindo, de olhar para o antigo e saber que o novo vem vindo, e esse que está aqui ter a humildade de dizer assim: eu aceito todas essas informações e posso seguir junto, podemos seguir juntos, né? É muito lindo esse movimento. E essa pandemia trouxe para nós exatamente esse movimento, onde não tem o maior, todos são colaboradores, né? É muito lindo a isso. pandemia trouxe essa oportunidade, assim, todos nós somos frágeis, todos nós temos defeitos, todos nós temos as nossas dificuldades, né? Então, ficamos totalmente imobilizados perante a tudo isso que vai acontecer. Não importava o grau, quem tinha mais dinheiro ou não tinha, a maior possibilidade. Então, colocou tudo no mesmo nível, né? E, e tem empresas assim que reinventaram, através do parque tecnológico, né, de eventos que eu participei, que você fica assim encantado, né, com a criatividade, com as ideias que foram colocadas em práticas e começa a acontecer. Então, quer dizer, surge um novo negócio, né? Isabel, a nossa live está linda. Com certeza você tem muito para falar ainda. Nós temos pessoas maravilhosas que estão aqui compartilhando com a gente. As perguntas são lindas, mas a gente tem algo que tem hora que nos tolhe, que é o tempo. E o Facebook está gritando pelo tempo e o Lucas está me cobrando aqui. Bom, Né? então eu quero agradecer, né, Oi? a todas as pessoas que estavam conosco aqui, agradecer a atenção, o carinho de cada um aqui, em estar compartilhando com a gente desse tempo, né? E poder, sei lá, contribuir em dar um novo despertar e te agradecer enormemente também por essa oportunidade e que a gente possa se encontrar novamente e estar partilhando de outras discussões como essa. E eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade, porque eu acho que nós tivemos grandes desafios esses dias, né, com a nossa internet. Hoje nós tivemos um desafio grande. Eu precisei
até atualizar Facebook, né? Então, foi muito importante a contribuição, o carinho, a atenção. E, além de tudo, esse explicar, trazer esse conhecimento, essas informações, num momento tão importante da nossa vida, que agrega, seus conhecimentos agregaram muito, com certeza, e do fundo do coração. Eu quero agradecer a sua presença e marcar uma próxima, para que você possa esclarecer ainda mais todas essas pessoas maravilhosas que estão com a gente, esses seres de luz que nos acompanham. Gratidão, Isabel. Eu também, gratidão. Mil beijos a todos que estão aí nesse tempo. Beijo no coração de todos que estiveram aqui conosco, né? Beijo enorme. Beijos, minha gente. E encerramos. Vou fazer só uma foto nossa aqui. Só um minuto antes de sair. Sim. Isso. Gratidão acho a que todos. Foi. Eu não sou tão boa tecnologicamente assim, acho que foi. Para você. Já manda já, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, Deus. Uma linda noite para vocês. E quinta-feira nós temos uma live sobre constelação na água. Venha falar a nossa querida consteladora aqui, tá bom? Beijo, gente. Até quinta. Gratidão, Isabel. Pode concluir.